Ainda não estamos. Pois é, até porque isto entretanto... E agora é que já estamos. Ora bem. Portanto, boa noite, pessoas. Boa noite, pessoas. Bem-vindos ao Senso Divergente outra vez. Isto agora é de rajada, hein? Portanto... Terça, quarta, quinta. Pronto. E hoje, quem é que temos connosco? Ora, queres responder tu? Porque é a nossa primeira pergunta sempre. Eu sou a Marta. É, quem és tu? Vamos Portanto, aí, vamos por aí. A Marta Baeta. E quem é a Marta Baeta? Ora, a Marta Baeta. Olá. Eu estou aqui a agarrar. Isto não está a aparecer nada para eu pôr. O meu Com também toda a está um calma do bocadinho. mundo. Sim, Olha, vamos partilhar. este podcast é o podcast mais abandalhado do sistema solar. Sim, Portanto, não vale a pena. Nós vamos fazendo. Quando aparecer vamos o vídeo fazendo. pões, quando te apetecer não pões. Livre. Então, quem é a Marta? É uma pergunta mais para dentro. Quem é a Marta mesmo, na realidade? Bom, na realidade ainda não deve estar muita gente a ver. Basicamente, a Marta é uma pessoa que não quer saber de nada. Ora, Marta não Respondendo quer, bem depressa. pumba, não já quer está. saber de nada. Sem filtros e que, Nada. por acaso, faz um trabalho que as pessoas acham bonito e inspirador. Tenho que te ajudar numa coisa. Não estou a falar no lugar certo. Para se ver a tua cara. Assim. Agora já se vê a Marta. Boa. Agora já se vê a Marta. Boa. Podes levantar um bocadinho para a tua boca. Sim. Ainda bem que já disse o que tinha a dizer. Já está tudo. Não, mas nós ouvimos. Portanto, a Marta Nós ouvimos. é uma pessoa que diz que não se preocupa com nada. Mas Sim. o que é que ela quer dizer? E que faz coisas que os outros consideram inspiradoras, não é? Exatamente. Portanto, has de fazer alguma coisa boa que os outros gostam. Sim. Apoio crianças desfavorecidas, segundo o que algumas pessoas dizem. Exato. Que não é de todo como eu gosto de escrever, mas pronto. Então como é que tu gostas de descrever? Exato. Como é que tu descreves? Agora que estás... Aliás, não sabemos o que é que isto significa ainda. A Marta vai desenvolver ao longo da conversa. Mas agora que estás lá, com o pé no chão, e na areia e na terra, o que é que tu vês? Vês crianças desfavorecidas? Ou vês outras crianças? Não, vejo crianças que têm menos oportunidades que a maioria das crianças, pelo menos de cá, e da maior parte do mundo, e que simplesmente tiveram o azar de nascer no Quénia. Não exatamente no Quénia, de nascer numa das maiores favelas do mundo. Ok. Porque de resto são iguais. Portanto, exato. Portanto, elas têm todo o potencial, não têm as mesmas oportunidades. O que é que lhes retira oportunidades, Marta? O que é que tu achas? O que é que tens visto, aliás? Não é o que é que lugar tu onde achas? nasceram, no fundo. Porque em Quibera não há nada do que nós temos cá. Literalmente. Claro que aos poucos as pessoas vão tentando melhorar as condições e vão tentando introduzir coisas novas, principalmente para as crianças, em escolas, etc. Mas se a criança não tiver a sorte de estar no lugar certo, nunca vai fazer parte dessas coisas e nunca vai ter uma oportunidade na vida. Portanto, tu foste para um país, favela, não é? Sim. Onde as pessoas não são tratadas como pessoas. Porque nem sequer existe uma preocupação de cuidar daquelas pessoas, não é? Daqueles seres humanos que estão ali. Sim, acho que tem muito a ver com o facto de ser muita gente, porque estamos a falar de uma favela que não é grande, mas não é gigante, mas onde estima-se que vivam 2,5 milhões de pessoas. Fogo. Portanto, é impossível É um país, caramba. viver-se, não é? A pessoa sobrevive. Exato, e com muito pouco, caramba. Sim. Ok. O que é que tu vês diariamente de... Vamos começar pelo mau primeiro? Sim, ou pode queres ser. começar pelo bom? Vamos terminar em bom. não é? Pode ser com o mal. Vamos começar pelo mau. O que é que viste que te fez mesmo apertar o coração? Da primeira vez que foste ou das primeiras vezes que foste? As crianças a brincar e à procura de coisas para vender e para comer no lixo. Acho que foi assim o maior choque. E o que me fez realmente pensar, ok, tenho que fazer alguma coisa. Foi daí que partiu a tua vontade, a tua missão? Ou já antes? Eu já achava que ia mudar o mundo. Desde sempre que quis mudar o mundo. Mas acho que foi realmente a deparar-me com essa realidade e com as coisas a acontecer diariamente à minha frente que eu percebi que não queria continuar a ver aquilo. Pelo menos, claro que nunca irei mudar tudo, mas pelo menos na escala que via, e decidi que queria fazer alguma coisa em relação a isso. Ou seja, então
E fiz, pronto. E ainda bem, não é? Porque certamente estão todos a beneficiar e a ganhar um pouco mais com isso. Mas voltando um bocadinho atrás. Sim, de onde é que veio isso? Exatamente. Como é que tu começas Como é esses, que a Marta- esses passos, não é? Sim. Vai parar ao Quénia. Então, Pode ser que tipo Boa. Aniita, até não me é? vou despir, até me vou... Boa, 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 boa. Porque é uma grande viagem, não é? Caramba, não é? Sim. Do Barreiro para o Quénia. Sim, é. Essa linha já está fechada há muito tempo. Ent- Foste tu que desbravaste. Então, isso foi em 2012 que eu fui fazer voluntariado para Quibera. E fui durante 3 meses. Não falava inglês na altura, portanto, eu costumo sempre referir isto porque é importante. No Quénia não se fala português, não é? Certo. Pois. E também às vezes não se fala inglês. Ainda mais certo. E fui fazer voluntariado. E durante aqueles 3 meses achava que estava a mudar o mundo. Claro que ainda não estava a fazer nada, basicamente. E depois, com o passar do tempo, comecei a perceber que podia fazer um bocadinho mais por aquelas crianças. Foi exatamente num dia de muita chuva que eu decidi que precisava de comprar galochas para aquelas crianças. E então pedi ajuda no meu Facebook. Portanto, no fundo foi assim que tudo começou, com um pedido de ajuda no Facebook para comprar galochas. E depois, a partir daí, as pessoas começaram a ajudar, a enviar dinheiro, queriam ajudar os meninos, porque na altura as fotografias eram um bocadinho mais... como é que eu ia dizer? Mais Chocante. Sim, e sensibilizavam mais, porque eles estavam mal vestidos, estavam sujos, estávamos no meio da favela mesmo, com muito mais condições, portanto era aquela toda a imagem de pobreza total e de miséria, que as pessoas gostam muito e que vendem muito, que já não é o que nós usamos hoje em dia, porque já não faz sentido, Exato. mas que na altura funcionou muito bem e foi Podes isso que mexer à realmente vontade. deu muito, muito impacto e um boom para a coisa funcionar. E depois, no fundo, ao regressar a Portugal, depois desses 3 meses, eu achava que nunca mais ia voltar ao Quénia, porque eu não tinha... Não estava planeado. Não, eu não gostei Pronto, já acabei. da experiência. Uau. Oi. Eu não gostei de... Foi tudo muito intenso. Ou seja, da primeira vez foi... Tau! Tu não Foi gostaste? horrível. Foi horrível. Ok. Foi horrível. Tu não gostaste porque foi intenso? Sim, foi muito intenso. Foi tudo muito complicado, porque eu não falava inglês. Na altura eu fui fazer voluntariado numa escola de meninos muito pequeninos, entre os 3 e os 6 anos, que também não falavam inglês. Portanto, nós não comunicávamos, basicamente. Eu ia dar aulas, mas eu não conseguia dar aulas porque eu não era professora, não estava a estudar para ser professora, não conseguia explicar-me, não conseguia fazer-me Sem entender. comunicação. Portanto, os primeiros tempos foram complicados, que eu não sabia muito bem o que é que estava lá a fazer. E depois foi tudo muito, muito intenso por causa da corrupção, por causa de uma série de situações que eu fui passando e que fui vendo, e depois os maus tratos às crianças, às mulheres, o lixo em todo o lado. Portanto, aquilo foi tudo muito too much. E pronto, e no final eu terminei e achei que tinha feito a missão da minha vida, que tinha cumprido com a minha missão. Já tinhas contribuído. Sim, que tinha feito a minha parte. Mas ao regressar a Portugal, as pessoas queriam continuar a ajudar, queriam continuar a saber daquelas crianças, perguntavam quando é que podiam doar roupas. Eu encontrava pessoas na rua que eu nem sabia que me conheciam, amigos dos meus pais, pessoas que me conheciam do Barreiro, e vinham-me dar uma nota de 10 euros, 20, leva lá para os meninos. E eu comecei a perceber, ok, esse cara tem que voltar. Porque as pessoas continuam ligadas também a estas crianças de alguma forma, para além do que eu estava realmente muito ligada a eles emocionalmente. E no fundo foi assim o empurrão das pessoas, foi isso que me fez voltar. E a partir daí foi uma bola de neve. Então vamos contar a história. Chegaste ao Barreiro, estavas no Barreiro e de repente, Marta, olha a Marta dos meninos, olha a Marta dos meninos, meninos. Basicamente. E aquilo não te deixava... Depois começaram, os meios de comunicação social começaram a contactar-me. Certo. Eu dei a minha primeira entrevista sem contar com o que iria acontecer, sem fazer ideia do que é que ia acontecer. E a partir daí a minha vida mudou completamente. A partir da primeira e grande entrevista mudou completamente. E nunca mais voltou a ser a mesma. Pronto. Como é que mudou? Exato. O que é que mudou? Portanto, com essa grande entrevista. Como é que te deu o clique de calma, isto afinal eu sou responsável, sou eu que tenho de ir? Acho que foi o facto de ter pessoas a contactarem-me. Claro que eu nem falo no Facebook, porque recebi milhares de mensagens num dia. A página que eu tinha acabado de criar, do From Quibera with Love, que tinha se calhar 100 likes de amigos meus, coisa pouca, ganhou milhares
em poucas horas. Certo. Eu lembro que estava em Londres, tinha acabado de chegar do Quénia, então dei a entrevista e fui viajar. Fui dar uma volta na Europa, ver amigos que andavam espalhados por aí. E lembro que estava em Londres e nem tinha internet, ou tinha muito pouca internet, e o meu pai ligar-me: tens que ir responder a esta gente toda, já viste o que é que está a acontecer? Toda a gente está a falar de ti, toda a gente está a partilhar a tua entrevista. E eu, ok, calma. E depois, quando realmente fui à internet, entrei um bocado em pânico. E acho que hoje em dia ainda há pessoas que nunca tiveram uma resposta, porque foi impossível. Não era humano responder àquela gente toda. Ok, portanto, estava tanta gente à tua procura que não era possível dar resposta a todos. Não era. E o teu pai estava... O meu pai estava em pânico. Ok, estava extasiado com tudo isso. E pronto, e foi a partir daí que tudo cresceu, tudo foi acontecendo, e eu poucos meses depois estava a comprar uma viagem para ir ao Quénia de novo, ver se estava tudo bem e fazer alguma coisa com o dinheiro que as pessoas continuavam a dar. Pois. E pronto, e a partir daí foi um ir constantemente ao Quénia, até que um dia me mudei Para o Quénia. para o Quénia. Portanto, agora és moradora No De Quénia. Kibera, de na Kibera. maior favela do mundo. Literalmente de Kibera. Pronto. Portanto, ok. Então, e há quanto tempo é que tu estás como moradora? Pois em que ano é que foi essa Desde transição? novembro de 2014. 4 anos. Portanto, Exatamente. foram 2 anos entre Foram 2 anos no vai, não vai. No meu pai a dizer-me não vai. A minha mãe também com esperança que Por favor. não fosse. Não. E pronto, e depois um dia foi. Mas tu foste, porque Eu fui. tinhas de ir. E como é que foi? A segunda vez, depois de pôr os pés lá, a segunda vez e dizer, bom, Agora é para parece que eu sou ficar. daqui, olha. A segunda Vamos vez a foi isso. muito engraçada, porque eu fui por um mês só, no verão. E. É tudo temporário até não ser. Exatamente. Olha, vou só ali ao café, compras o café. Fui e entretanto, pronto, as coisas estavam a correr de forma normal. Só que depois houve uma altura em que, pronto, a pessoa ao fim de algum tempo começa a perceber melhor como é que o país funciona, como é que as coisas funcionam. É isso. Começa a fazer perguntas, a querer saber mais, a querer perceber o porquê de muita coisa. E foi nessa altura que eu descobri que afinal tinha sido alvo de corrupção direta. Porque, isto tudo porquê? Porque um grupo das crianças com quem eu era voluntária, com quem eu ajudava, com quem eu trabalhava, eles, antes de eu terminar a minha experiência de voluntária, tinham que ir para o primeiro ano numa outra escola. Portanto, tinham que sair daquela creche, que era onde eu dava aulas, e ir para uma escola em condições, para começarem a estudar a sério. Certo. E na altura foi isso, esse motivo que eu usei para conseguir angariar mais dinheiro, porque era preciso pagar a escola, porque no Quénia a educação é paga. Pois. E então era preciso arranjar padrinhos para cada menino. Portanto, isso funcionou muito bem e foi isso também que chamou mais pessoas. E então eu, ao regressar, fui ver essas crianças, como é óbvio, e Primeira ver se coisa estava tudo logo. ok. E estava, felizmente. Havia muita gente que dizia: após que chegas lá e os miúdos nem estão na escola. E eu dizia: não pode ser, como assim não estão na escola? Pois, pá, onde Ai, é que não se sabes que o enfiaram? Quénia é muito corrupto, se calhar usaram o teu dinheiro, se calhar os pais não os deixam ir à escola. E eu não queria acreditar nisso, até que depois realmente eles estavam na escola, é verdade. Mas depois acabei por descobrir, poucos dias depois, que afinal a escola era gratuita. Aquela escola em particular, porque era uma escola do Estado, uma escola pública, e que não era preciso ter pago por cada criança. Portanto, Certo. fui ao Ministério da Educação, no Quénia, apresentei uma queixa da escola, das pessoas que estavam à frente da escola, das pessoas com quem eu trabalhava, tudo mais. Oh, meus E- senhores, desculpem lá. Portanto, começou a Então. revolução no Quénia. Mas que é isto? Basicamente. Tu estás a meter com uma gaja do Barreiro. Mas que é isto? Fiz lá o meu barulho todo. Então. Bem-vindo o que já- Barreiro, pá. Mau. Comigo não brincam. Ai, ai, ai. E depois Boa noite a todos. achei que nada ia acontecer. Pronto, quer dizer, se em Portugal as coisas não acontecem, muito menos no Quénia, não é? Pois. Ok, pois. E achei que nada ia acontecer, só que um dia depois, ou 2 dias depois, já não me recordo bem, felizmente já passou muito tempo, fui obrigada a sair da escola onde eu ajudava, fui ameaçada de morte, tive que sair de Kibera e garantiam-me que eu nunca mais ia entrar em Kibera na vida, que nunca mais ia ver aquelas crianças. Pronto, claro que há 4 anos atrás, ou melhor, há 5 anos atrás, que foi quando isso aconteceu, claro que eu acreditei, não é? Exato, é isso que eu ia dizer. Eu achei que não havia forma de entrar em Kibera, porque Acredita. toda a gente sabia quem é que eu era. Certo. E pronto, foi uma situação um bocado complicada, porque Também. eu fiquei cheia de medo, porque depois vi-me sozinha no meio de Kibera,
como é que eu saio daqui? Para onde é que eu agora vou? E foi, agora rio, mas na altura não teve piada nenhuma. Não foi simpático. Muito menos para os Claro. meus pais, não é? Que achavam que eu ia ser decapitada no meio do Quénia. Pois, gerir tudo isso. E eu digo que essa segunda vez foi muito engraçada. Porque depois disto tudo, ninguém acreditava que eu ia voltar. Mas eu voltei. Espera, 3 Portanto, ou 2? Segunda vez ou terceira Na vez? segunda vez. Eu fui Pronto. logo ameaçada de morte na segunda vez. Pumba. Pronto. Mas passado uns tempos estar outra vez aqui andei uns meses, comecei a estagiar na Make-A-Wish, que gostava muito do que fazia, Um beijinho para o Make-A-Wish. mas Grande projeto. depois continuava a faltar-me qualquer coisa. Ainda não era ali. Andava ali a engonhar, até que havia um voo barato e eu marquei, pronto. E voltei ao Quénia. Portanto, ok. Portanto, tu Kibera querias mesmo brincar com aquela. Portanto, sim. com o que te estavam a dizer, Sim. não é? Com a sorte. E depois, pronto, voltei mais um ano, começava o ano letivo novamente, garanti que os miúdos voltavam todos para uma outra escola, claro, não a mesma. Pois, não era aquela. E fui assim de corrida, acho que foi só 15 dias até, fazer o que tinha a fazer, que era no fundo pagar a escola. Só que nessa altura, inicialmente as crianças que eu comecei a ajudar eram um grupo de 16 crianças, e depois quando eu cheguei no ano seguinte eram 40. Olá, Marta. Somos 40. Afinal, somos um bocadinho mais. Sim, porque aí entretanto Olá. toda a gente queria estudar, toda a gente queria ir para a escola, toda a Olha, gente Marta. queria almoçar. Bora. Vamos com a Marta. Claro. Vamos com a Marta. Ela era da escola. E a partir daí não houve volta a dar. Eu voltei, vi que estava tudo ok, podia voltar a entrar em Quibera. E passado uns meses voltei de novo e comecei a ir frequentemente. E o que é que foi essa demonstração de olha aí, vê lá se queres perder a vida, não sei o quê. O que é que isso significa na cultura lá do Quénia? Bom, eles no Quénia facilmente acabam Vamos por aí, é assim muito importante com as perceber. pessoas. Ou seja, a frase foi muito facilmente acabam com as pessoas. Sim. No dia, adeus. O que me Não disseram gosto de ti, foi, bem, no meu inglês, que na altura era mau, se calhar, hoje em dia eu tinha percebido as coisas de outra forma. Sim. O que me disseram foi que eu já tinha feito demais e que já estava a saber demais e que não era... Pronto, já não era necessária a minha ajuda, que eu podia sair da escola onde estava e que não precisava de voltar. E eu, mas eu quero ajudar mais. Estúpida, não é? Eu continuava Não, a dizer, não, mas estúpida eu quero não. ajudar mais. Com a tua Os sinceridade, meninos. não é? E por acaso nesse dia, foi um dia em que eu tinha reunido uma equipa. Havia um dentista, um médico, Uhum. acho que eram 2 médicos e um dentista, todos de Portugal, que estavam também no Quênia na mesma altura e íamos fazer nesse dia rastreios do HIV aos miúdos. Portanto, eu com as pessoas novas, acabadas de chegar a Quibera, e eles sem perceber nada do que estava a acontecer, e de Mas agora repente são mais? mandam-nos embora e ninguém fez nada. Ok. Portanto, pronto, e no fundo foi isso, e disseram podes despedir das crianças, mas nunca mais vais voltar a vê-las, nunca mais vais entrar aqui, nunca mais vais entrar em Quibera, porque há outras pessoas que te querem fazer muito mal por causa de muitas coisas que tu fizeste. Porque estavas a fazer demais, estás a fazer demais. Estavas a ajudar muito. E ok. Portanto, há uma ordem muito própria em Quibera, não é? Que quem vem e causa ondas é logo posto Pois. ali na linha. Eu achava que era assim, há Não, 5 anos, mas- mas não é bem assim. Capítulo 2. Aliás, é assim nas zonas, mas é por zona. Claro que há sempre alguém que manda, alguém que quer ganhar dinheiro com o que acontece, com... Posso só fazer um parênteses rápido? Tu disseste que Quibera tem quase 2 milhões de pessoas, Sim. não é? Diz-me lá uma cidade assim parecida com a dimensão de Quibera. Assim uma... 2 milhões de pessoas. Epá, nem sei. Lisboa, Moita, Barreiro, Alhos Vedros. Sei lá, onde é que se põe tanta gente? Epá, não sei. Para imaginarmos a dimensão. É que eles estão em cima uns dos outros. É isso, Não há espaço para as pessoas passarem entre as casas. Não... é isso que era importante descodificar. Ah, ok. Portanto, As Está casas têm entre 5 a 8 pessoas. Certo. Por, É isso mesmo. olha, uma casa do tamanho deste quarto. Exatamente. Pronto. portanto Agora que eu estou assim a olhar, sim, uma casa normal em Quibera tem o tamanho deste quarto. Só que vivem 8 pessoas. Certo. Camas, fogões. e nós às vezes achamos Mas o fogão é pequenino. espaço pequeno. Pois, é tem que ser o mais pequenino possível, exato. Pessoas. Ok, Percebem porque é que temos que agradecer? Não fazemos a mínima ideia, pá. é verdade. Não fazemos mesmo. Pois não. Mas, Marta, vais falar sobre isso? Pode Sim. ser? Sobre essas coisas do
do que é real e do que é fingir, e desta coisa de nós termos uns caminhos e uns ratos e uns telemóveis, e não é nada disso lá, não é? Não é isso que importa Então vá, mais. já vamos deixar o melhor para o fim. Olha, tudo amontoado, 2 milhões de pessoas, estradinhas, pá, De terra batida? infraestruturas, esgotos, Nada. água canalizada. Nada. Eletricidade, há umas puxadas por todo o lado, que volta e meia pega tudo fogo. Pois. E é E tu isso. vives aí. Eu vivo aí, mas não no meio de Quibera, numa entrada. Ok. Numa casa de pedra, pronto. Uma casa, um apartamento. Uma casinha num prédio. Sim, claro. É isso. Ok. Mas em Quibera não há nada. Olha, a Débora Vidal Borges, um beijinho, Débora, está a dizer: é verdade mesmo, temos que agradecer imenso tudo o que temos, pois realmente fogo. Ouvir estas histórias é importante. Claro. É importante porque nós achamos que temos problemas. Agora E há quem tenha, não é? Há quem tenha. Certo. Mas Tu a maioria reagiste dos de uma forma nossos. interessante. Porquê? Porque é isso que queremos falar aqui neste podcast, na realidade. A maioria dos nossos problemas, ou daquilo que nós achamos que é um problema, não é de todo um problema, não é? Não. Sim, de facto. Comparando, não. Não. Nós temos, e aliás, e conseguimos. Provavelmente eles têm muito mais estratégias para resolver os problemas deles do que nós às vezes temos os nossos, e por isso é que nos sentimos tão limitados. Sim. Isso... Ou têm uma capacidade de adaptação Força. ou de resiliência. Não sei, estou. Achas que nós somos meninos comparados com eles? Ai, somos, sem dúvida. Pessoas, É. meninos, que são Sim. autocarros, Os bebés o autênticos. barquinho, Exato. o pãozinho de muito nesse manhã sentido, com não é? manteiga, o pequeno Sim. almoço com Quentinho, sumo de quentinho, que a padaria laranja. já ali. Ai, vou ligar o aquecedor, está friozinho, estamos em junho. Também não está frio. Está frio? Faz frio? Lá faz frio. Ok. À noite, por causa da altitude de Nairobi. Ok. Nairobi tem uma elevada altitude e, por exemplo, agora está frio lá, agora é inverno. Agora dorme-se com um cobertor na cama. Ok. O que ninguém Ok. acredita porque é em África, mas lá está Sim. frio. Epa, Ok. então, com certeza. Mas voltando Vamos aos falar. problemas. Vamos. Sim, conta-nos. Olha, é isso mesmo, vamos aos problemas reais. Diz-lhes, Marta, diz-lhes. Sei lá, há coisas engraçadas, por experiência exemplo, real. nós lá no Quênia recebemos voluntários. Sempre. Estamos sempre a receber. E as pessoas vão sempre não, mas muitas pessoas, Mundo? sim, todo o lado. Todo mundo. Principalmente Portugal, mas já recebemos de quase todos os cantos do mundo também. E as pessoas algumas vão com aquela coisa do os coitadinhos, os pobrezinhos, que é a pior coisa, ideia que se pode ir para lá, porque eles não são pobrezinhos nem coitadinhos nenhuns. Seriam, se calhar, se eu não me tivesse cruzado com eles e tivessem como grande parte da população de Quibera, mas neste momento eles não são coitadinhos nenhuns. A pessoa não olha para eles e vê ranha a sair Sim. e todos. Não. Daí eu dizer que as nossas fotografias de hoje em dia, Já e não é aliás, nada vocês Já não forem ao são- nosso, sim, ao sim, nosso sim. Facebook, os miúdos são adoráveis. Parecem miúdos que vivem em Portugal, que vivem em São qualquer lugar lindos, do pá, mundo. fogo. Vestem a mesma roupa que nós, porque recebem a roupa de cá de Portugal. Cristiano Portanto, Ronaldo também, t-shirt do Claro. Cristiano Ronaldo. exatamente. É verdade, já viste? E portanto, eles não são coitadinhos nem pobrezinhos. Quer dizer, são mais pobres do que nós, mas não são os pobrezinhos. Sim, Certo. não é aquela questão de serem menos, não é? De serem menos do que nós. Sim. E depois também os voluntários ficam muito chocados, e é normal, porque é a primeira vez que estão a ser Como tu ficaste. confrontados com esta realidade e com os problemas destas pessoas, que para mim já são normais. Não é que sejam normais, mas já são tão não é? Já te habituaste. diários. Fazem Claro. parte do teu dia a dia, Sim. não é? Já são cotidiano. Portanto, eu já acho normal quando uma mãe aparece lavada em lágrimas, ou não, porque às vezes elas também já não se lavam em lágrimas, porque foi espancada pelo marido, eu Isso nem é a importante. reconheço. E os voluntários aí entram em pânico. E o que é que vais fazer? O que é que não vais fazer? Eu não vou fazer nada. Vou fazer o que ela achar que eu devo fazer. Não vou chamar a polícia e vir armar-me aqui Sim, é heroína, não é? em heroína, porque Pois. isso não vai mudar a situação da família, nem. Porque depois há muitas questões culturais Uhum. que até eu às vezes não percebo, mas que estão lá e que têm que estar, e nós temos que respeitá-las. Ou seja, ainda há muita cultura que ainda não descodificaste. Ainda estás a Sim, absorver. sim, porque, Deixa lá ver o que é principalmente isto. porque há 43 tribos no Quénia. Pumba. Depois cada tribo tem os seus costumes, os seus rituais, as suas. Depois há pessoas que estão mais dentro da cultura ou não, que faz com que aceitem melhor
uma Ok. opinião de fora. Sim, Certo, sim. certo, Ou, não, sim. ou uma solução, uma possível Sim, solução. Vinda exatamente. de fora. Há sempre a carga familiar, etc. Portanto, é sempre muito difícil resolver uma situação assim de um momento para o outro, achando, ligamos para o 112, para em Portugal, ou ligamos à polícia. Não, não Pois. é assim que funciona lá. Porque mesmo que ligues à polícia, a polícia é corrupta, não vai, só para te ouvir tens que pagar para eles te ouvirem, portanto não faz sentido nenhum. E depois lidas com isto diariamente, com mães que foram espancadas, com miúdas que foram violadas, e que sabe-se quem foi, mas depois não se pode fazer nada porque as pessoas já subornaram a família ou porque já ameaçaram a família, então a solução é arranjar outro lugar para a família ir morar. Portanto, e lida-se com isto constantemente, e casas que pegam fogo e a família perde tudo. E o que eu faço nessas situações é pedir ajuda para Portugal. Pronto. O que é que eu posso fazer mais? Então, isso tem uma carga psicológica enorme. Tem, acho que sim. Para ela ou para. Para ti, Marta, ti, é sim. uma questão, Agora não é? o foco em Tem ou não tem? Sim, acho que sim. Estavas preparada para isto tudo? Para essa, ok, eu não posso interferir nem armar-me em heroína, eu tenho que tentar ver dentro do quadro de referências destas pessoas o que é que eu posso fazer. E não aquilo que eu, ou que se calhar tu achavas que seria... Não sei se sei. estava preparado ou se me fui preparando à medida que as situações iam acontecendo. E isso teve mesmo que acontecer, claro. Eu sou muito impulsiva, mas acabo, às vezes faço a geneira e não posso ter palavras neste programa, portanto tenho que Mas controlar a aquilo. realidade é que podes. Pronto. Estás a- Mas é melhor não Estás à começar, vontade. senão Não isto faz começa. mal Marta, sinceramente, É como for pessoal, melhor para ti. agora a sério, podemos dizer tudo. Este podcast é pós-laboral. É depois de jantar, as crianças já estão na cama. Tem portanto, bolinha. Olha, estamos 100% livres. um beijinho ao Rafael que diz que em novembro está a acompanhar a Qualia no Brasil. O Rafa, em novembro- Rafa, E em novembro Mano, está cá. estamos cá. tá Serás bem? bem-vindo. Vem para casa. Vem a casa. Vem. Estavas a dizer que te foste preparando, que achas que te Sim. foste preparando. Sim, acho que sim. Porque, nomeadamente com essa. Eu questiono isto porque, por exemplo, a mim são questões que me incomodam. Portanto, que pessoalmente me. Acredito que a todas as pessoas e tudo mais, mas estou mesmo a falar de mim agora, que são situações que me incomodam. A questão da violência sobre as mulheres, a questão de todos os tipos de violência sexual. Tu também és mulher, não é? Como é que é esta. Para já, como é que tu és aceite na comunidade? E também como é que depois Ou lidas seja, com estas pessoas? És não uma é? mulher, O Bruno é meu tradutor. és uma mulher estrangeira e és uma mulher estrangeira branca. Exato. Sim. Há aí Obrigada. Há aí uma complexidade enorme de. E nova, de- porque eles estão muito E habituados és às mulheres uma mais mulher velhas irem para lá. e és uma miúda Exatamente. comparado com os cotas que sabem são sábios. Exatamente. Sim. Ou seja, Pelo quatro menos para alguns. contras. Caramba. É preciso mesmo querer. Estar lá e continuar lá. Eu acho que também tem muito a ver com a minha postura, porque a minha postura lá muda completamente a minha postura cá. Isso é interessante. Eu lá ando sempre com a cara. Aliás, é muito curioso. Muitas vezes os voluntários, antes de irem, conhecem-me cá, Certo. nas nossas sessões de apresentação, no que seja. E depois, ao conhecerem-me cá, conhecem num registro completamente diferente, é que eu estou descontraída, estou de férias, em trabalho, mas Certo. não tenho a carga dos 75 putos às costas, mais as famílias, mas é sempre o extra. Já são 75. Exatamente. 75 seres 40, humanos. 75. Boa. E depois, portanto, acabam por me conhecer cá, vestida de outra forma, tudo diferente. E depois vêm-me lá e eu tenho sempre, quer dizer, fora do nosso centro, dentro do centro, às vezes também tenho, mas pronto, tenho sempre a cara fechada. Ok. Portanto, tenho sempre trombas, sempre mal com o mundo, como se diz. Mas é uma. É uma como que se diz? proteção. É uma máscara também para comunicar. É porque para eu lá não de quero lá. que as pessoas venham me chatear, não quero que Certo. as pessoas me abordem, não quero que venham falar comigo, não quero de todo ser incomodada. Portanto, estou ali muito Só na porque minha, interessa. ando rápido, bruta, não ando vestida de forma que chama a atenção, portanto eu Certo. tento passar ali entre eles de forma a que eles não me fecham. Claro que me veem que chama a atenção, mas muitas vezes já nem noto que seja diferente deles, porque provavelmente já estão muito habituados a mim, também tenho uma postura que não chama a atenção, portanto eles olham para mim como
Está aqui Estás aí. passagem. É Anda aquela. aqui a passear. É aquela. Também a esta altura já deixaste de ser novidade, não é? Sim, sim. Olha, achas que de certa forma já deixaste de ser uma ameaça? Já fazes parte, entre aspas? Ou seja, eles já olham para ti e dizem: "Ah, olha, lá vai ela." Ou ainda é: lá vai ela." Claro que há pessoas que não gostam de mim, porque toda a gente gostava de ser apoiada pela nossa organização. E o que não é possível. Mas por outro lado, as pessoas Ainda. também veem que, pronto, que eu sou uma miúda, que eu ando ali, continuo ali, que no fundo estou a fazer alguma coisa que é boa, apesar deles também terem um bocado de inveja, não é? Claro que toda a gente gostava, mas Certo. Sim. Mas os próprios cidadãos dali gostavam de ser eles a fazer o que tu estás a fazer? não é gostavam isso? também de receber o apoio. Ok. Eu, muito frequentemente vêm pessoas ter comigo e eu tenho de dizer, não, agora não estamos a aceitar ninguém, ou tenho que ser mais bruta a responder. Certo, exato. Depende da Tu fizeste circunstância. a pergunta e desviámos-nos muito, mas é uma pergunta importante. A questão do feminino. Do feminino. Tu como Sim, mulher sim. a ver aquelas Bom, lá a meninas- mulher não tem valor nenhum. Nenhum. Desculpem, vamos voltar. Pois, por saber também. Não tem valor nenhum. E depois eles olham para mim e pensam como é que esta mulher, porque para eles já sou uma mulher, sou mais velha do que muitas mães que eu apoio, Uau. como é que esta mulher anda aqui, apareceu aqui sozinha, caída do nada, não tem filhos, está aqui a vida toda, não vai para casa tomar conta das crias dela, E está a tomar das nossas. vem é que ela tentar está a fazer? impor-nos a... Depois, claro que as pessoas também As não cenas sabem, lá não é? da Europa. Vem tentar impor-nos as cenas da Europa e as regras e exige que nós cumprimos, compramos Não interessa, um dicionário. as horas e por aí fora. Portanto, principalmente os pais das crianças, mesmo os pais daquelas que nós apoiamos, a maioria deles não me pode ver nem pintada. Pois. Mas porque pois. eu também respondo à letra e provoco muito e tento que aquelas mães exercitem um bocadinho o cérebro e que se revoltem um bocado sobre tudo que... Tu acendes o Ok. lume interior Sim, das, sim. das mães, principalmente. Das mães dos miúdos também. Dos miúdos. Eu também Ok. digo aos miúdos que se o pai é um bêbado e que o teu pai é um bêbado. Pronto. Exato. E coisas muito simples, por exemplo, na última festa de anos, antes de eu vir, fizemos o aniversário para aí de 8 miúdos, se calhar, ou 9 ou mais, não sei, eram imensos. E eu estava nós convidamos sempre os pais a virem à festa de anos, para ver se criamos ali alguma ligação entre família, que não existe nenhuma. Ok. E uma Não há das coisas que conceito? nós estávamos a fazer enquanto cantávamos os parabéns no fim, dizíamos que os pais que não vieram eram maus pais. E os miúdos todos assinavam que sim, cantavam e batiam palmas. E os que não vieram, os miúdos foram para casa com uma mensagem: diz ao teu pai e à tua mãe que são maus pais. Pronto. Se eles dizem ou não sei, mas que aquilo vai entrando ao fim de ao fim de várias tentativas, eles vão perceber que realmente Eles não é aquele o deixam-se- caminho. Eles permitem-te ajudá-los a perceber porque é que eles são maus pais. Ou ficam só com o recado e dizem: pronto, somos maus pais. Tá bom. Não, eu explico, são maus pais porque não vieram à tua festa Ou de anos. primeiro dizes: maus pais. E eles dizem: porquê? E tu dizes: então anda cá sentar. Mesmo Não, aos pais, por sim, exemplo. sim. Certo. Aos pais também. Eu digo Isso. tudo o que tenho a dizer. Não tenho problemas. Mas depois eles perguntam-te: porquê é que eu sou mau pai? Diz-me então, ajuda-me. Eu digo logo. Pumba. Não vieste à festa de anos, eu avisei-te, não queres saber do teu filho. Mas eu estava a fazer... Não é mais importante. E a segunda parte da pergunta é: Claro e que para depois eles é, porque eles não dão importância nenhuma aos filhos. e depois eles reconhecem e pedem-te ajuda? Não. Ou dizem: Dizem, desculpa, não volta a acontecer. E volta. certo, Ok. ok. É apenas um penso rápido. É. Certo. Portanto, no fundo, eles não permitem a entrada desta mensagem e Não. que isto fique Está muito, consciente. está não muito é? em baixo na pirâmide de Maslow. É Não, muito vai básico, demorar não é? muito tempo. Ainda estão muito no nível de sobrevivência. É porque eles não comunicam entre eles, não há demonstração de afeto entre casais, entre Certo. pais e filhos. Ninguém pergunta a um filho como é que foi o teu dia na escola, ou o que é que almoçaste, ou Como é que como é estás? óbvio, ninguém pergunta quer jantar, como é. Não. Olha, uma pergunta, desculpa porque disseste isso. E se houver uma demonstração de afeto, já houve alguma reação? Por exemplo, tu abraçaste uma criança ou deste um beijinho. Como é que as pessoas te olharam? Fizeram: o que é isto? O que é que ela está a fazer? Riem-se quando damos beijinhos aos miúdos. Exato. Ou seja, Riem-se e Gozo. comentam, e sim, gozam. É interessante porque o Miguel Ramalho, um grande abraço,
que também fez uma residência. Passa-me agora o nome do local, mas em África também. Moçambique? Não me recordo Não? 100%. Depois vamos consultar. Podemos consultar. Uma boa Está no desculpa senso para ver divergente. Sim. o episódio do Miguel Ramalho. Ele disse exatamente a mesma coisa. A reação dele de ajudar pessoas mais velhas na rua foi as pessoas rirem-se dele. Estás-te a rebaixar, a ajudar o outro, ganda maluco. É isso que tu sentes? Sim. És fraca porque dás carinho e afetos, não és rija e tal. Sim, mas também no sentido de... Eu acho que as únicas vezes que vi demonstração de afeto entre casais no Quénia foi já na classe alta. Porque não há... Imagina, Já têm a comida na barriguinha. podem não é? ter... Sim. Já podem pensar um pouco. Podem ter... É isso mesmo. pode estar um casal aqui na mesma sala e ninguém percebe que é um casal. E, por exemplo, as pessoas, os voluntários principalmente, sabem que a senhora é a mãe de 2 ou 3 miúdos do projeto e não sabem quem é o pai. homem. E eu digo, é o marido, é o pai dos miúdos. É que eles nem sequer olharam um para o outro. Quando ele chegou, diz que aqui estão, ou nem houve contacto com os miúdos, pois não há. Pois. E é um aperto de mão. Por exemplo, os miúdos que estão na escola interna. Nós temos muitos a estudar em Que é uma internato. escola ok. Ficam sempre lá. Sim, só vêm nas férias. Kisangani, no Congo. Ok. Congo. Exatamente a mesma Pois deve ser, é muito semelhante, a de certeza. mesma reação biológica e cultural. Uma estupidez. E desculpa interromper-te. Não, faz mal. Pessoas na mesma sala, mulher, são esposos, não sabíamos. Sim. Não parece. E depois os miúdos, quando vêm da escola ou quando vão, dão um aperto de mão e um Internato. abraço no máximo. Um abraço já é assim. Já é muito toque. Já é muito bom. Já é muito Caramba. Os toque. miúdos estão 3 meses fora São muitos polos de contacto. e há mães que já. Felizmente já há uma grande mudança, né, em algumas mães. E já dão abraços e. Mas então os pais esquecem. Os pais não há qualquer contacto com os miúdos. Nenhum. E quando eu digo, dá-lhe um beijinho, então há tanto tempo que não vês a tua filha, lá dão, mas sempre a rirem-se imenso, como se fosse uma palhaçada pegada. Pois, exato. É porque deve mesmo estar muito longe do comportamento natural do seu dia a dia, caramba. Sim. Eles têm que estar a sobreviver e de repente fazem. Que é isto? Há uma Tão coisa muito engraçada estranho. que eu costumo, às vezes lembro-me e refiro, que foi uma vez, foi das primeiras vezes que eu tenho um namorado do Quénia e que nós estávamos Um abraço. Olá, um beijinho. Sim. Está cá contigo. Eu dou beijinhos porque, pronto, Um abraço. sou portuguesa. Como se chama? Força. É o Brian. Companheiro. Brian. Em inglês? Sim. Thank you, Brian. She's a lovely lady. You're a lucky man. E então, foi das primeiras vezes que estávamos a andar à noite, porque também não é normal andarmos à noite na rua lá, porque não é seguro. E estava uma noite de lua cheia, assim, uma lua daquelas brutais. Pumba. E eu disse-lhe, já reparaste como é que a lua está tão bonita? Sim, está. Assim, como assim? Assim está. Já vês que a lua está Reage. mesmo bonita. E as emoções? Reage, por pá. favor. Eu já estava habituada a que ele não reagisse a grande coisa, mas a lua estava mesmo bonita. Eu achei que toda a gente sabia apreciar a lua. Mas parece que. E ele continua, não, sim, está bonita. E depois questionamos, como está só bonita? Não sei, qualquer coisa Mas mais. qualquer coisinha, não é? Sabes que eu nunca reparei na lua, nem nunca alguém me alertou para reparar na lua, porque nós aqui estamos sempre mais preocupados a pensar no que é que vamos pôr na mesa. Caramba, olha. E, ok. Isso. Olha, este momento foi E aquilo arrepiante. foi assim, pum, ok. Porque isto resume 100% porque é que temos que cuidar uns dos outros. E porque é que temos que olhar para o outro que está ali na rua e não tem nada. Ou porque é que temos que olhar para o senhor idoso que não consegue fazer algo porque precisa de ajuda. Nós não fazemos a mínima ideia da luta das pessoas. Não fazíamos a mínima ideia. Nós não sabemos o tamanho, não é, das pedras que as pessoas carregam, Caramba. não é? Do peso. Não, é? Tamanho Não do posso peso. perder tempo a olhar para a beleza da lua porque eu estou preocupado em viver. Amanhã é outro dia. Eu preciso é de E eu viver, pá. preciso de comer, Isto é não real. É. E é muito sério. Temos que lidar com isto. E no Pessoas, fundo, Kiber é isso constantemente. temos que lidar com isto. Portanto, E em Kiber é Não todos há- os dias isto. Demonstração de nada. Porque não se pode desperdiçar energia a dizer que bela flor. sim. Eu preciso é de me mexer e de nem parar Porque para as olhar para a flor. preocupações são outras, não é? As prioridades. São muitas. Lá está. A barriga está vazia. Os filhos, a casa,
os pais doentes, porque no Quénia e acho que na maior parte dos países africanos há uma grande... Os pais ficam uma responsabilidade para os filhos, o que cá não é tão normal, ou pelo menos até uma certa idade começa a ser uma responsabilidade, quando realmente as pessoas estão muito velhas e sem condições, etc. Mas temos também outro tipo de apoios cá, felizmente. E lá, a partir dos 50, e se calhar estou a ser muito... Pois, muito exato. favorável. Os pais são uma obrigação dos filhos. A partir do momento em que tu trabalhas, portanto, acabas de estudar e trabalhas, Portanto, há um volte-face. tens a obrigação de tomar conta dos teus pais e de garantir coisas e trazer comida e te levar ao hospital e és tu. E se és filho único, por acaso é o caso do meu namorado, se és filho único é uma merda, porque sobra tudo para ti. Portanto, é responsabilidade total a partir de muito cedo. Sim. Miúdos Portanto, que tu a partir do cresceram momento em quase que sem começas nada. a poder ter vida, que nunca é uma grande vida, não é? Mas a partir do momento em que estás responsável por ti próprio e que se calhar tens sorte, ainda não engravidaste ninguém ou ainda não engravidaste e ainda não tens aquela responsabilidade dos filhos, que também é muito raro isso acontecer porque Pois. começa logo cedo, tens os teus pais à perna, pronto. Portanto, mesmo que queiras tentar juntar dinheiro para seres um dia alguém ou para começar um negócio ou o que seja, não consegues porque tens ali os teus pais. E há sequer esse pensamento dessa possibilidade de fazer algo diferente? A história do empreendedorismo, ou seja, há aquele... Empreendedorismo, não. Espera. Mas há aquele... Pois, é preciso... Agora tiveste uma reação interessante. Porque empreendedorismo não é o business do financeiro. Estamos enganados, pessoal. Empreendedorismo é precisamente uma pessoa nesse nível, nesse estado, de dizer: tem que mexer, pá, tem que fazer qualquer coisa interessante. E de repente monta uma barraquinha com um sumo de qualquer coisa, ou com... Sim. Conta-nos histórias dessas. Que ideias brilhantes é que essas pessoas têm? Porque de certeza que têm. Tem, em Quibera, pá, é um mundo de artistas aquilo. Uau! E isso é que é empreendedorismo. É do zero. Há uma senhora que é, quer dizer, é muito velhota, não é muito velhota. Ela se calhar... Ela deve ser mais nova que a minha mãe, portanto não é propriamente velhota, nem pouco mais ou menos. Mas tem um ar acabado. Oh, mãe da Marta, um beijinho. Como todas as pessoas em Um Quibera. beijinho grande. Tem um ar muito mais velho Claro. do que cá, não tem nada a ver. E ela está todos os dias nas 2 ou 3 ruas por onde eu passo para ir trabalhar, vai alterando ao longo do dia a posição, certamente estrategicamente, e ela faz umas pulseirinhas de miçangas e está todo o dia sentada no chão, tem uma caixa de cartão com as pulseiras em cima e está ali sentada todo o dia ao sol, à chuva, o que seja, Pronto. a fazer pulseiras. Não há nada. Portanto, E tem saída? Isso já é... Eu calculo que tenha alguma o suficiente, porque ela está ali todos Porque os dias, não é? continua, Porque não é? continua, senão já teria tentado uma outra coisa. Ora, a nível antropológico, vamos lá aprofundar. As pulseiras têm algum significado? Ah, Sortes, proteções? não. Dizem às vezes o nome da pessoa, Quénia, com as Isto é cores só da bandeira do estético. Quénia. É só estético. Pronto, ok. É só uma Estar pulseirinha bonito. estética. Pronto. Que certamente ela vende, por acaso nunca lhe perguntei, mas deve ser para aí 10 cêntimos ou menos, porque o Chile é muito barato. E pronto, e vai Pois dando é, e há a certamente. questão da moeda, exatamente. És um modelo para aquelas mulheres. Podes Podes ser um modelo. modelo Deixam-te. de parentalidade, de mulher, de papel social. Para as mulheres todos os acho teus que papéis. não, mas para as minhas miúdas acho que sim. Ok, Oh, para as bom. minhas miúdas. Espero que sim. É isso mesmo. tão bom. E há uma coisa que também que eu tento muito, em conjunto com o Brian, que é, houve uma altura que nós não nos demonstrávamos afeto em frente dos miúdos, porque eu não sabia se os miúdos estavam habituados a isso. E também não sabia até que ponto é que, pronto, é que era, não me estava à vontade também, eu nem ele, porque ele não estava à vontade principalmente. E houve uma altura em que nós decidimos, não, vamos fazer as coisas como se estivéssemos em Portugal, vamos estar à vontade, vamos estar tranquilos. E as primeiras vezes que os miúdos nos viram, por exemplo, a dar beijinhos, ou de mão dada, ou abraçados, o que seja, claro que se riam, não é? Riam-se que nem uns A perdidos. tal reação, não é? A tal reação parva. Engraçado. E hoje em dia, a maior parte nem sequer reage. Até às vezes vejo uma miúda ou outra riem-se assim, com aquele ar de curioso, mas que já não reagem sequer. Portanto, já começam a... Nós tentamos muito explicar que a nossa relação é o que é o normal. Porque o que eles veem em casa, em que nunca veem o pai e a mãe a serem queridos um com o outro,
A única coisa que vêem é o pai montado na mãe, e desculpem-me a expressão, porque eles vivem todos aqui num quadrado, portanto, Pessoas, a realidade é crua. eles dormem ao lado dos pais, quando É não é isto. na cama, com os pais. Há uma cortina, às vezes, nas melhores casas, a separar, mas quer dizer, Certo. E às ouve-se vezes tudo, não. percebe-se tudo, às vezes não, porque o pai chega bêbado e é onde a mãe estiver, às vezes nem é na mãe, é na irmã, portanto, aquilo acontece tudo. E a seguir está logo a arriar na mãe, portanto. Uhum. E às vezes está dias sem aparecer em casa, e depois quando aparece exige mundos e fundos. Portanto, nós tentamos muito explicar aos miúdos que isso não é o normal. Que o normal é a nossa relação. É difícil porque eles veem 2 milhões a ser assim e veem Portanto, e duas dizer- pessoas a dizer assado e depois dizer tu que estás a aquilo não é dizer natural, olha não é? isto. Sim. E eles Mas, dizem, mas depois eu brincar, ok. tento, principalmente com as meninas, explicar-lhes que gostavas mais de ter um namorado ou um marido, que seja, que trata como o teu pai trata a tua mãe, ou como aquele homem, que seja quem for que está lá em casa. Pode não ser o pai, Sim, não é? ou quem Pois. aparece de vez em quando trata a tua mãe. Ok. Ou preferias que tratasse, que fosse como o Brian me trata a mim? E elas sempre, a opção é sempre a segunda, que é Pois, melhor. exato. É interessante ir por essa. É muito interessante. Esse despertar do. Sim, pelo menos essa observação direta, não é? Vocês, Sim, porque eles vocês veem, não, estão com- pode ser com- assim muito também, não interessante. tem que ser como eu vejo em casa. Claro. Sim, sem dúvida. E mesmo nenhuma. quando recebemos casais lá que vão visitar-nos ou que vão fazer voluntariado, nós dizemos sempre: estejam à vontade. Podem estar aí em Beijinhos, pleno façam o que namoro, quiserem. porque eles estão habituados. E é bom para eles verem e perceberem, porque o resto eles já viram e já sabem como é que é, portanto. Pois, exato. O- A parte, a parte sexual e Sim, carnal. crua, eles já. Pronto, a parte de romance, etc. Isso é que é Emoções, muito. carinho, afetos, não é? Toque. Eu tenho miúdos de 5 anos Toque que sem- sabem sem perfeitamente violência. o que é um ato sexual e como é que tudo é feito. Pois. O que não é normal de todo. Lá, Aqui, lá ainda está, vês? aqui, ainda Lá falam é- em, aqui ainda falam em cegonhas. Exatamente. Aqui é das estrelinhas. Depois e a depois mãe, a sementinha. a mãe pôs, o pai pôs uma semente. E os miúdos, coitados, lá está. Isso faz-me pensar numa pergunta que é: a nível de desenvolvimento infantil, Uhum. já sabes para onde é que eu estou a ir? Não. Os putos lá são mais desenrascados? São. Ou aqui é que são atrasados? Sim. A pergunta foi mesmo esta. Temos que falar, hoje o episódio é cru. Vamos ser realistas. Há meninos que Temos têm aqui que sobreviver. perguntas. É verdade ou Eles não, são Marta? muito mais desenrascados. Os Então, bora miúdos com 7 anos já sabem cozinhar e desde pequeninos carregam Pimba. jerrycans de água e que fazem o fogo em casa e que tratam dos irmãos bebés. Portanto, isso não se pode sequer comparar com a nossa realidade de cá. Eu, por exemplo, Fogo. quando estamos a dar roupa aos meninos, aos mais pequenos, portanto 3 anos, o máximo que eu os ajudo é a tirar a camisola. Depois já enfio a camisola nova, já enfio na cabeça, fica no pescoço e eles que se desenrasquem. Certo. E vão ser para os meus, ai coitadinhos, eles não sabem vestir. Não sabem vestir. Pois, é isso mesmo. É isso mesmo, Sabem, esse trato. Em princípio. Há uma relação direta entre a necessidade de fazer e o ter que fazer. Sim. E isso é tão importante no desenvolvimento infantil. Na realidade, É tão importante. tal como como isto do estarmos a cru hoje ou estarmos a ser, Sim. mas a realidade Raw. é que eles têm que fazer por eles, portanto não há estas almofadinhas todas que nós colocamos aqui à volta Levá-los ao das colo, crianças, não é? Exato, portanto Não há, pois não. eles O bebê têm começa a andar e diz, bora. Sim, têm a Vamos. dureza de ter que fazer. É mesmo, porque é a necessidade, não é? É tão interessante porque necessidade é mesmo isso que a palavra diz. É eu preciso de Sim. fazer. Eu preciso de saber cozinhar porque Senão eu não tenho como. 2 irmãos Aliás. bebés na minha E casa. porque a minha mãe sai cedo para trabalhar, eu tenho é? que. E porque se eu não souber, eu não como. Se eu não comer, olha, morro. Logo, essa criatividade é muito mais pura. Isto é estranho? Não. A criatividade está mesmo associada à necessidade básica de ter que sobreviver. E os putos em Quibera, um grande abraço para todos, 2 milhões de abraços para todos. Sim. Estão beijinhos mesmo, também. estão mesmo em modo criativo, mas infelizmente ainda no nível da sobrevivência. Sim. Temos aqui uma questão
Isto hoje está a ser muito pesado, pá. Porque a Susana Estou pergunta, com não é? vontade de ir para Diz, aqui não é? ver. Pese embora todas as ferramentas que podem ser apresentadas a pessoas neste contexto, tenho dúvidas em observar o outro com os óculos, neste caso, europeus. Como é que se ajuda alguém neste contexto olhando-os com os óculos europeus? A sobrevivência ultrapassa tudo. Portanto, não sei, mas... Como é que... Ou seja, no fundo, como é que se ajuda alguém É isso, é uma se, pergunta. se estás ou seja, olhando com os olhos de europeus? Ou seja, porque tu estavas precisamente a Estavas a dizer dizer da o tua normal. adaptação, que tu tinhas que olhar Sim. para as 43 tribos, ou Sim. pelo menos para aquelas que conheces, para ajudar. Mas se calhar outros não o fazem. E na segunda fase ela disse o normal, o normal. O teu normal é diferente do normal deles. Como é que foi... Como é que se pode... A pergunta é boa. Como é que se pode ajudar pessoas que são diferentes de nós? É uma excelente pergunta e é exatamente a base do nosso trabalho. Obrigado, Susana. É isso mesmo. Essa pergunta, numa próxima facilitação no futuro, vocês vão perceber que vai fazer sentido. Como é que se pode ajudar pessoas em todo o mundo, independentemente da cultura, Exato. do estatuto social, da cor, do dinheiro, do gosto, da altura, do peso, não interessa. Vamos a Não é isso. fácil. Não é. Ah, Mas tu descobriste. eu acho que eu sabia muito bem o que é que eu queria fazer e acho que isso foi fundamental. E mantive sempre o foco e mesmo nas piores alturas em que era tão mais fácil desistir e vir-me embora. Devem ter sido milhares de vezes. Quase todos os dias. Todos os... Querer voltar e largar tudo. Desistir. Olha, mas só por isso parabéns. Obrigada por teres ficado. Resiliência é a palavra Sim. de hoje. A Marta é a resiliência em vida. É um dos grandes exemplos de resiliência. Portanto, eu não sei muito bem responder à Susana, mas acho que tem muito a ver com o foco e com o que é que queremos fazer. E eu costumo. Eu explico sempre que os resultados do que eu estou a fazer não se vão ver nos próximos anos. Vai demorar muito a ver-se. Certo. Vai ser basicamente só quando eles forem adultos e perceber então funcionou ou não funcionou. Há casos de sucesso, não há casos de E sucesso. lembrarem-se das tuas palavras, não é? Ou das tuas Exatamente. ações. Ai, a Marta Sim. disse-me. É verdade. E eu tenho que aguardar calmamente, Paciência. passando os obstáculos todos até que cheguemos a essa fase e que possa realmente perceber se funcionou, se não, se valeu a pena, se não. Mas eu acho que se houver um caso de sucesso já valeu a pena. E tenho a certeza que vão ser vários casos de sucesso. Acho que ao fim de 6 anos já posso dizer que vão Ótimo. haver vários casos de sucesso. Certíssimo. Já sentes alterações nos Sim, minutos. sim, imensas, imensas. Desculpa, deixa-me voltar atrás, porque a pergunta ficou ainda por abrir. O envelope ficou fechado. E a pergunta da Susana foi: como é que tu descobriste, como é que se ajudava aquelas pessoas? Sendo tu tão diferente e não sendo de lá? Na primeira vez, na segunda vez? Como é que tu disseste? Eu achei de início que o grande problema daquelas crianças, tendo em conta a idade deles, e isto é importante referir porque se fossem mais velhos não seria esse o caminho, Certo. era eles terem acesso à educação. Ponto número 1. A educação era Têm fundamental. que aprender coisas. E ao longo dos anos fomos melhorando as escolas e o nível de ensino a que eles tinham acesso. Portanto, eles hoje em dia estão em escolas muito boas, todos, em que os professores são qualificados, o que não é normal, muito menos em Quibera, portanto. Pois. Muitos deles estudam fora de Quibera e têm acesso à informação toda que precisam ter para ter boas notas nos exames e o funcionamento normal do ensino. Exatamente. Portanto, nós estamos a dar-lhes as ferramentas todas que eles precisam para terem sucesso escolar e para terminarem pelo menos o ensino secundário. Contudo, depois disso, Mas... percebi que não era impossível aquelas crianças estarem na escola e concentrados e terem boas notas e tudo mais se estivessem com fome. Portanto, Precisamente. depois foi colmatar esse problema da fome. E então fomos garantindo refeições, garantimos que também que eles estavam em escolas que garantiam e que ofereciam o pequeno almoço e o almoço, pelo menos. E aos poucos fomos aumentando o nível de refeições que as crianças comiam. Estão aqui a ouvir uns barulhos que É normal, é normal. E que, Podes continuar. Está tudo bem. portanto, aos poucos foi isso. Com a melhoria da alimentação, também começaram a estar menos doentes. E com o facto de nós fornecermos os cuidados básicos de saúde e tudo o que eles precisassem. Portanto, aos poucos os miúdos foram começando
a ter tudo o que precisavam. Foi quase um extreme makeover, não é? Para- Da base da pirâmide. Mas é interessante porque quem mudou foi ela. As tuas expectativas iniciais era vamos ajudar aqui no topo da pirâmide Sim. com educação e com conhecimento. E depois de repente, não. Tu disseste alto. Temos que ir aqui Há abaixo. aqui um nível mais ground, mais common, mais comum a todos os seres humanos onde é preciso atuar Onde- primeiro. Onde todos Sim. precisam de Há ter prioridades. acesso para poder. Portanto, isto foi quase por patamares. E foste baixando gradualmente até dizer, ok. Sim, depois acertei, é comecei a aqui. perceber, ok, Alimentação, os boa. miúdos têm tudo, Saúde, boa. mas depois em casa falha tudo. Então temos que começar a trabalhar os pais e a família. Social. E depois começámos a trabalhar os pais, principalmente as mães, com um programa de microcrédito, para ficarem mais independentes. Pronto. E pronto, e tendo a família junta e unida, e um bocadinho mais moldada, começou a ser tudo mais fácil. Depois a partir daí vieram as outras coisas, as atividades extracurriculares, tudo e mais alguma coisa, porque daí eu ter referido que se fosse com crianças de idade diferente, se calhar não teria sido Sim. só educação. Porque, por exemplo, nós temos um grupo de, principalmente rapazes, que são maus alunos, não gostam de ir à escola, pronto, aquilo é tudo um sacrifício, tudo o que seja livros, Custa muito. e eu estava um bocadinho desesperada porque eu não sabia o que é que iria fazer com eles no futuro, porque eles não iam ter boas notas, se calhar sequer para ir para uma escola secundária, e acabei por descobrir que eles eram excelentes acrobatas. Então criámos um grupo de acrobatas, Olha a minha cara. Espetáculo. que são espetaculares mesmo, e a ideia é então, quando eles terminarem o ensino primário, que eles venham fazer um ano cá pelo menos no Chapitou. Claro que ainda não existe nunca houve uma conversa com o Chapitou, mas um dia haverá. Claro, aliás, José espero, Garcia. espero- José Garcia. espero que exista. Vai ser convidado em breve no nosso podcast. Está convidado. O José Garcia está em Espanha. Temos que vos ligar. Está bem? A sério. Não é para prometer nada. Vamos só conversar. Conversar, Pode ser? claro. Obrigado, José. Um grande abraço. Se pudermos fazer pontos e parte deste Está processo. feito. Já está. Vamos conversar só. Ver o que é que podemos fazer para multiplicar aqui estas redes. Vamos embora. Pronto, isto para dar um exemplo que aqueles miúdos, mesmo tendo educação, etc, etc, nunca iriam ter sucesso por essa vertente. Portanto, nós tentamos ao máximo arranjar outras opções. Certo. Claro que no fundo se adaptem a eles, não é? Sim. Portanto, Exatamente. E aos adaptar a recursos que educação. existem. Exatamente. Aos recursos e aos miúdos. Isto é às assustador vontades. dizer. Isto é assustador dizer e E mesmo assim acho que não sei se respondemos à Susana ou não, mas pronto. eu acho que, Susana, respondemos. Isto vai chegar um bocadinho mais tarde, Foi mas depois já basicamente dizes. passo a passo e Foi percebendo qual é a necessidade agora, o E que é baixando importante a resolver expectativa. agora. Pois. Sim. Atuando no nível certo. Sim, podemos desconstruir essa questão do baixar a expectativa. A questão é que, efetivamente, é como a ideia era chegar e promover a educação daqueles jovens. Pois. Mas havia tanto para fazer antes, porque nós só conseguimos aprender e só conseguimos estar atentos e só conseguimos estar Foi concentrados resumido a barriguinha Exatamente. cheia. Pois. quando a barriga está cheia, quando há um relativo Muito. sentido de sensação de segurança, Precisamente. de algum conforto, nem que seja a segurança no outro e algum conforto naquele espaço, naquele. Portanto, ou seja, foi aí que tu agiste, tu deste. Tenho que dizer uma coisa para ali. obviamente. Sim. Tenho que dizer uma coisa para ali. E isto que foi dito agora aqui não é só em Quibera. Pois, então, mas era aí que Os eu ia vossos chegar. meninos, para ter bons resultados e notas na escola, têm que ter uma casa segura, uma família feliz, Sim. comidinha, Conforto. e perceber que alguém confia neles e que lhes dá segurança. E isso promove Este é que é o efetivamente nível de resultados. desenvolvimento humano. Aqui Sim. é que é o common ground, onde os seres humanos evoluem e potenciam Sejam as suas competências. europeus, sejam quenianos, Todo mundo. asiáticos, Somos bichos e temos um sistema operativo. no Brasil. E mais, o que é mais... Há tanto para perguntar. Sabes o que é que eu tenho vontade de ir Eu acho que, para eu a acho tua que nós história. vamos um dia. Ai, desculpa. Ai, vamos. Nós vamos um dia visitar, quem sabe, Porque não é? não? Fazer um Porque não? projeto. Exatamente, porque Fazer um não. projeto. não é? Se houver espaço, Porque era também uma questão que eu ia questionar. Portanto, no fundo, vocês trabalham, não é? Ao trabalhar esta componente social, também trabalham as emoções com os miúdos. Sim, sim. Olha, Muito. vês, somos nós. Não é? Nós É tentamos isso. ao máximo que lá está, mostrar-lhes que eles podem ser diferentes daquilo que vêm todos os dias, em relação a tudo. Pois. Nós, por exemplo, trabalhamos muito a questão dos animais e da natureza, que é uma coisa que não existe em Quibera. Os cães são pontapeados na rua, são atropelados e ninguém faz nada. Portanto, Ficam no chão. sim.
E toda a gente tem medo de animais, sejam gatos ou cães. Olha. Portanto, eles gostam das galinhas, das cabras, etc. Porque é ali o... Porque a seguir vai para a panela. A seguir vai para a panela e comem o lixo enquanto estão vivos. Mas com os cães e os gatos não há isso. E nós temos desenvolvido muito isso com os miúdos. Temos, inclusive, 2 cadelas que apanhamos na rua, no nosso centro, todos os dias. Estão lá, vivem lá. São mascotes. É a casa deles. E são terapeutas também. São, porque os miúdos mudaram completamente. E os pais, a maior parte dos pais mesmo, entram e pegam nelas ao colo. Coisa que, se for uma pessoa de fora a entrar no projeto, para além de entrar em pânico e fugir, os cães querem atacar logo, porque sentem. Sim. Não há nada a fazer. E nós tentamos muito trabalhar isso, mesmo quando já entraram 2 gatos bebés no projeto. Um deles veio para a minha casa, outro foi para a casa de outros amigos meus. E os miúdos são sempre super preocupados em relação aos animais hoje em dia. Excelente. E adoram dar banho aos Maravilha. cães, adoram catar as pulgas das cadelas. Portanto, eles comem em conjunto, eles tiram da boca deles para ir aos cães, tiram dos cães para ir à boca deles, deixam Super os cães saudável. lamber tudo de cima a Super baixo. saudável. Isso é magnífico. Isso é uma melhoria. Isso é um grande brutalíssima. avanço. Fogo. E também começámos a alertar para a reciclagem, mostramos muito vídeos da consequência, porque Iber é uma lixeira. São casas em cima de uma lixeira, portanto é lixo, lixo, lixo. E nós tentamos muito reutilizar coisas, explicar o porquê de nós vendemos plástico e vendemos metal. Porque existem umas fábricas que compram. E explicamos o porquê de fazer isto e os próprios miúdos apanham coisas no chão e trazem para vendermos mais tarde. E tentamos muito criar melhores pessoas. No fundo é isso que nós tentamos. É a maior missão de sempre. É o melhor seres que humanos. pode acontecer no meio desse projeto todo. Sim, e quando estamos num sítio onde faltam todos os recursos fora de nós, a melhor coisa a fazer é desenvolvermos a nós. E eles são muito bons uns para com os Eles nunca batem uns nos outros. Nunca... Claro que às vezes projeto. são... Sim, no projeto. Mas no dia-a-dia... Não, entre eles não. Nos primeiros anos sim, há ali uns 2 ou 3 que às vezes pegam-se, mas às vezes é se calhar uma vez por ano. Sim. Portanto, eu nunca tenho Excelente. chatices deles se pegarem uns com os outros, coisa que aqui está sempre a acontecer. Pois. Ok. E eles não são crianças cruéis uns com os outros. Claro que às vezes inventam um nome qualquer mau que eu nem percebo o que é em Swahili, mas que vêm-se queixar, não sei quantos disse-me isso. Então vais chamar, vai ter com ele e chama cara de cu. Eles não percebem o que é, acham muita piada e vão e dizem, e o outro fica muito chateado, não sabe o que é. Sim. E assim se resolve um drama. Chama-lhe bonito. Bonito. Assim se resolve um drama. Bonito, então. Boa. Sim. Também resolve. E riem-se, no fundo, Sim, riem-se. Depois fica zangado. Ou então nem vai dizer nada Tão porque acha que eu estou a engraçado. gozar com ele e que não percebe o que eu digo e pronto, vai-se embora. Marta, Vai ter com para o outro e quieta. brincam. Então, como é o dia-a-dia? Portanto, o que é que tu fazes efetivamente? O que é que os outros fazem? São todos voluntários? Como é que se pode ir lá para o pé de ti? Bem, não são todos voluntários. Eu Pois. tenho 12 funcionários, acho eu, que são 12 neste momento. Certo. Todos canianos. E depois Excelente. vamos recebendo voluntários ao longo de todo o ano. Uns vão por um mês, outros vão por mais, outros vão por menos. Mas normalmente o mês é assim o tempo médio. E o nosso dia-a-dia... basicamente, nós temos 2 períodos durante o ano, que é quando os miúdos estão em tempo de aulas e quando estão de férias. Quando estão em tempo de aulas, é muito soft. Portanto, nós temos a manhã livre até às 3 da tarde. Temos, como quem diz, há trabalho de computador para fazer, há donativos para ir buscar, donativos para organizar, há visitas a fazer. Sim, aquela parte. Operações. Exatamente. E depois, a partir das 3, é quando os miúdos começam a chegar para fazer os trabalhos de casa, para ter as atividades que têm com os professores ou com os voluntários, para lanchar e fazem o resto do dia lá, estão até às 8 no máximo no centro, depois vão para casa só para jantar e dormir. Mas têm todos coisas para fazer com os respectivos funcionários, portanto, mesmo que eu não tenha voluntários, tudo acontece de forma normal e mesmo que eu não esteja lá, tudo acontece de forma quase normal. Também é boa essa ressalva. Sim. Pois. E depois, quando os miúdos estão de férias, nós funcionamos quase como uma colónia de férias. Portanto, eles estão connosco das 8 às 8 da noite. 12 horas. 12 horas a bombar, 3 refeições. Portanto, a cozinha não para. Espetacular. E nós não paramos entre aulas e atividades cá fora e tudo mais. Portanto, basicamente é isso. E ao fim de semana também estamos lá sempre. Ok. Feriados também, sempre. Non-stop. Nunca fechamos. Bom, pois, não se pode parar. Estamos o Não há ano todo férias. aberto. Então, Há pessoas. a tua vida neste momento é este projeto. Exatamente. Daí eu ter dito que a minha vida mudou completamente. Certo. E por isso é que tiveste que te mudar para lá.
Exato. Olha, quem é que vos ajuda? Instituições, pessoas? Pessoas individuais. Como Esse qualquer- sorriso foi interessante. Pessoas. Eu pensava que fosse, pois, talvez Não, mais... pessoas individuais, grupos de amigos que no fundo apadrinham as crianças. Sendo que algumas pessoas, e são os que eu mais gosto, desculpem, Diz. Estão ali. que essas são os pessoas. padrinhos do projeto, que são os que dão dinheiro todos os meses, um Obrigado. montante fixo ou não, Obrigado, e que sabem obrigado, que é obrigado. para o bom funcionamento do centro, para a renda, para os salários, etc. Porque pagar a ordenada a 12 pessoas não é fácil. Pois. Claro que não são ordenados de cá, mas todos juntos Mas são de lá. são muito, é Epá. muito dinheiro. É isso. Portanto, no fundo, quem nos ajuda são as pessoas individuais que apadrinham a educação ou a saúde ou a alimentação, o que seja, de uma criança. E depois temos muitos voluntários cá em Portugal, distribuídos por cidades de todo o país, que fazem vendas de artesanato continuamente ao longo do ano e que fazem eventos de agregação de fundo e de promoção do que fazemos e angariam também alguns donativos que sejam especificamente pedidos e que fazem tudo isto funcionar no fundo. Eles não sabem o quão importantes são, mas são muito importantes. Podes Posso dizer, dizer podes que sim. dizer São que eles muito, estão ali. muito importantes, porque só com a ajuda destes voluntários que estão cá o tempo Ora, inteiro ora. é que nós conseguimos realmente funcionar mensalmente. Então, e como, então, também para que as pessoas possam fazer o teu Sim. apelo, como é que se pode fazer... Quais são os meios, para onde é que podem Exatamente. comunicar? Sim, podem site? comunicar. Como é que podem ser padrinhos, como é que podem ser... Vamos dizer não sei. tudo. Nós basicamente funcionamos só Oh. com o nosso Facebook, o site está a ser feito, demora um bocadinho, temos que ser pacientes. Com E certeza. portanto é o From Kibera with Love, Kibera com capa. Uhum. E não está lá a informação toda, portanto o melhor é sempre a pessoa contactar, mandar uma mensagem ou contactar-nos pelo e-mail, que também é muito fácil, fromkiberawithlove@gmail.com. Facílimo. E pronto, as pessoas podem ser nossos padrinhos, podem fazer uma agregação de fundos em conjunto com os amigos, podem querer que eu vá com o nosso artesanato todo ao local onde trabalham para mostrar às colegas, para mostrar aos amigos, o que seja. Certo. Podem participar nos nossos eventos, por exemplo, vamos ter um evento no domingo cá no Barreiro, que vamos Ponham na cozinhar agenda. comida Domingo? caniana, sim, Oh, domingo ao almoço. isso é maravilhoso. Está O Brian vai cozinhar. Vai, o Brian e eu Toma! vamos tentar. Não, vão cozinhar, vai ter Não, que vamos haver cozinhar. almoço. Já fizemos o teste, vamos cozinhar, vai ser ótimo. A comida foi aprovada por várias pessoas, portanto vai ser excelente. Então não. Pelo teu pai e pela tua mãe? Por acaso houve mais uns amigos metidos no caminho. Eu estou a brincar com ela, E pronto, as pessoas podem ajudar-nos assim. Podem divulgar aos nossos Sim, aos vamos- amigos, mesmo que não possam Claro. apadrinhar, divulguem. E Estamos a falar de valores grandes ou mínimos? não, estamos Para a aqui, falar de o valor menor de apadrinhamento são 120 euros por ano, ano. Isso dá, que dá para alimentação e saúde. 10 separado. euros, 10 euros por mês. Sim, 10 euros por mês. Pessoas, 10 euros por mês. Não é muito. 10 euros por mês. E é uma causa nobre. E estão a ajudar uma criança que vai ser no futuro um homem bom por causa destas pessoas. Exatamente. Portanto, por 10 euros podemos mudar já o futuro. Isso é o valor menor. Certo. Depois temos diferentes. Temos 200, 300. A escola é sempre mais caro. Há outras formas de ajudar. Sim. Recursos, roupas, tecnologia. Sim, o que é que sim, precisam sim, mais? sim. O que é que precisam muito? O que é que está a ser urgente? Ah. E é necessário? Livros, cadernos, material escolar. O que é que Não, nós em precisam? termos O que é que de donativos precisam? voluntários, Rápido! precisamos sempre de galochas e de impermeáveis. Olha, Podem não acreditar, mas campanhas clima de galochas. tropical. Vamos ver Depois precisamos de dinheiro. Pronto, é isso. Ok. Precisamos de dinheiro. Mas lá está, eu levo o artesanato atrás para vender. Ou Eu seja, cozinho, comida Ora caniana, bem, é isso mesmo. o que seja. Mais formas de nos ajudarem É diretamente. isso, vamos embora. É isso, é juntarem-se um grupo de amigos, o que seja. Nós, por exemplo, temos a grande sorte este ano, temos a nossa renda garantida até ao final do ano por um grupo de Boa. voluntários que se juntou no Instituto Nacional de Estatística. Obrigado. Juntaram-se e todos os meses nos garantem Obrigada. a renda paga, Obrigado. que é uma ajuda enorme. Mas existem muito mais coisas que têm que ser pagas, Sim. portanto, qualquer pessoa que nos queira ajudar nesse sentido é ótimo. Nem que seja o grupo da catequese a vender bolos, que seja uma lembrança do casamento, em vez de gastarem dinheiro em porcaria que as pessoas metem na cómoda. É isso.
ou na prateleira, façam um Bem donativo, visto. €1 por pessoa. Isso é muito bem visto, Marta, porque há pessoas que estão neste momento a acumular em casa coisas que dizem os meus tarecos estão ali na despensa e pode mudar a vida de alguém, famílias, não é? Exatamente. Pode mesmo. O simples Tupperware para armazenar a comida. Ouro, Se calhar pode ser. não é, Marta? Sim. A garrafa de plástico que nós atiramos para o lixo. Para quem gosta de roupa em segunda mão, nós também temos uma loja cá no Barreiro, que basicamente é em minha casa, ou em frente à minha casa, Ora bem. que aproveitamos porque há muita gente que nos dá roupa e que diz mesmo isto é para vender, façam dinheiro com isto. Ok. Portanto, para quem gostar, estão convidados. É tudo muito barato, varia entre €1 e 5 no máximo, se tanto. Podemos doar roupa para esse estabelecimento Podem e também depois doar. angariar os fundos. Exatamente. Maravilhoso. Ok. Está bem? Vamos a Pronto, isso. e acho- Portanto, já temos muitas opções. Exato, só não ajuda quem não quer. Só ajuda quem não quer ou não, Não, pode. tem que me acalmar, Também tem que me podemos- acalmar. Calma, Marta, calma. Há pessoas que também não podem. Calma. Mas Ou quem seja- pode... Epá, vamos lá. Sim, Do ponto de vista lá. governamental, Nada Não é feito. nada. Nada feito. É um Não. país muito... nós estamos a fazer a candidatura agora para sermos ONGD, para podermos começar a ONG, receber sim. aquela porcentagem do IRS. Yes. Dizem que sabe muito bem. Sabe. E é grande. E no fundo é isso. E o que é que falta para... Falta aprovação só ou falta cumprir alguns Falta requisitos? acabarmos o documento, mas está quase. Está quase. Ok. É muita coisa ao mesmo Então tempo. vamos lá. Vamos ao Word. Vamos para o Word. tem Vá. que ser. Todos para o Word. Com alguma calma também, favor. não é? É Sim. preciso paciência, Portanto- pois é. É uma receita infalível. Paciência e É. resiliência. Não há nada a Meus fazer. amigos, paciência e resiliência, não há desculpas. É só começar a andar e esperar, porque o caminho está lá ao fundo. Olha, nós costumamos dar, no fim de cada podcast, 5 minutos ao convidado para falar com aquelas pessoas que estão ali. É mesmo para falares para eles, ou olhar para eles. O que é que tu queres dizer a estas pessoas que estão ali a ouvir-te e vão continuar a ouvir-te porque este vídeo vai ficar no YouTube para toda a Para história da sempre. humanidade? Sim. Então, Ou seja, não digas nada que te arrependas daqui a 50 anos. certamente já Os disse. teus netos vão ver isto. Não disseste nada. Disseste tudo Bom. online. Antes de mais, lá está. Podem ajudar todos, porque podem todos partilhar este vídeo e podem partilhar a nossa página. Claro. Portanto, Sim. quem está a ver pode partilhar e pode fazer alguma coisa Sim, para sim, nos sim, ajudar. E voltando à questão dos problemas, não se queixem tanto de coisas pequeninas. Como diz a música, tem gente que vive chorando de barriga cheia. Eu canto muito mal, mas pronto. Não, mas, Não. mas as Lembrem-se palavras disso de estavam vez lá. em quando, porque há tanta mais pobreza, tantos mais problemas, tanto mais drama, real drama, do outro lado. E que as pessoas mesmo assim não dão tanto valor e são mais felizes do que nós somos cá com pouco. Portanto, tentar pensar um bocadinho nisso e não tem necessariamente que nos ajudar a nós, existem imensas organizações fora, aqui em Portugal, mesmo ao nosso lado, podem ajudar a vossa vizinha que já é velhote e não consegue ir às compras sozinha, ou o que seja. Ora, aí está. Podem ir ajudar as associações de animais abandonados, por favor. Podem fazer muita coisa agora com o verão por causa dos incêndios, etc., que ainda não começaram, então podemos prevenir, podemos ir limpar a mata, Sim. etc. E Apanhar para- o lixo. exatamente, o lixo, a praia, limpem a Limpar. praia, Limpar o chão. evitem o plástico, por favor. Certo, usem só mesmo. Só o necessário e tentem ser felizes. Pensem sempre que há sempre alguém que está pior do que nós, infelizmente. Marta, eu não sei como dizer, mas obrigado. Eu é que Este agradeço. obrigado é. Obrigada. Eu vou doar o maior obrigado que eu já dei. Posso doar? Então vá. Muito obrigado. Obrigada Sinceramente. eu. A sério. Estou emocionado neste momento. Porque aqui está um exemplo de alguém que nós devemos ambicionar ser. Estão a ver esta miúda que está aqui? Ela uma vez disse: vou mudar o mundo. Ela saiu do sofá e fez. E não pôs likes no Facebook, não postou imagens no Instagram, não fez vídeos no YouTube a dizer a minha refeição. Ela disse: vou mudar de casa, vou para o pior sítio do planeta viver, onde as pessoas precisam de tantas coisas. E foi. Portanto, obrigado, Marta. Obrigada. Tá bem. Para essa. A Qualia. Aliás, e é barreirense. E é do Barreiro.
E deem valor ao barreiro, por favor. Ah, é uma coisa muito engraçada. Posso contar uma última história? Dá-lhes tudo. Podes. Eu sempre odiei o barreiro. Eu mal entrei na universidade. Mãe, tenho que ir morar para Lisboa. Não dá para estar aqui, não dá. O barco, o drama, chegar a Benfica era um filme. E ao sair da universidade, melhor, ainda estava na universidade quando fui para o Quênia, mas tinha a ideia, eu vou emigrar, eu não quero viver em Portugal, eu não gosto de Portugal, eu não gosto do barreiro. Certo. E nunca na vida irei voltar ao barreiro. Tu dizes sempre isso, mas depois... Tanto que eu vivia em Lisboa e às vezes vinha cá uma vez por mês. Ora bem. Ok. Porque era muito longe. Era muito Portanto, distante. estavas mesmo em, Há um em barco negação. distante. Evitamento. Sim. Evitamento. Mas de repente... E na minha acho que foi a minha primeira noite no Quênia, eu mandei um e-mail à minha mãe a dizer, quando voltar, quero voltar a morar no barreiro. E ainda não tinha ido a Quibera, só fui no meu segundo dia a O que é que Quibera. isto significa, pessoas? Portanto, O que é que significou para ti? valorizem, Último- seja o barreiro, seja a Barreiro. Cova da Moura, seja onde Exato. for. É muito bom morarmos aqui, no nosso Portugalzinho. Ou seja, o que a Marta disse foi, e vou traduzir um pouco para não acharem que ela disse que odeia o barreiro só por odiar. Não. Eu odiava, agora adoro o barreiro. Porque em qualquer lado, especialmente aqui, porque é aqui que nós moramos, temos muitas das condições que achamos não ter. Porque estamos com expectativas lá em cima. Não, pessoal, vamos fazer com o que há. E já há tanta gente boa para fazer coisas. Sim. Olhem para a vossa volta. A querer fazer. Temos a a fazer. DAOs, temos escolas Agora, Condes Ferreiras, também sabemos. temos projetos, temos qualias, temos pessoas que querem fazer, temos escolas, temos ATLs, temos desporto, temos infraestruturas. Estão a ver? Temos. A lista não acaba. Porquê é que nos estamos Mas a também queixar? sabemos que podemos ser sempre melhores. Não é? É isso que falta. Não perder o foco. E foi isso que a Marta percebeu quando, naquela noite no Quénia. Disse, afinal temos muito mais. E estamos a queixar. Portanto, a partir de hoje vamos fazer um esforço. Não nos vamos queixar. Vamos dizer qual é a solução que eu posso criar para este problema. Pode ser? Vamos fazer isso mais vezes? Vamos. Sim. Obrigado. Última Obrigada. vez. Obrigada. No final deste vídeo eu vou pedir todos os likes possíveis e imaginários. Sim. Hoje vão todos para a Marta. Hoje e para o vamos aos projeto. 38 mil. Hoje vamos aos 38 mil likes. Sim, Certeza. esperemos que sim. Ok? Ou seja, todos os likes possíveis Depois, para ela. Não depois- é pela ação de pôr lá o likezinho, não sei o quê. É para aumentar a visibilidade. É para isso que serve um like. É para as pessoas dizerem, olha aqui uma página mais interessante. Deixa-me ler, como é que eu posso ajudar? Ok. Não é só para dizer tenho bué de likes. É para dizer, olha uma página boa aqui para ajudar. É isso, não é? Portanto, todos os likes possíveis, todos naquela direção hoje. E muito obrigado. Obrigada. Aprendi muito, és inspiradora e estou satisfeito hoje por perceber que um dia vou ser como tu. Agora vou-te ensinar a dizer obrigado em Swahili. Vamos. Ok. Asante. Asante. Até já. Beijinhos.